RFI Convida. Adriana Brandão. Lisa Ginzburg é escritora italiana, radicada em Paris. Ela acaba de publicar aqui na França seu primeiro romance traduzido para o francês, Per amore, em italiano, ganhou o título em francês de Au pays qui te ressemble, uma referência ao poema de Baudelaire, Convite à Viagem. Em português, o título do livro seria No País que é a Tua Imagem, país que no romance de Lisa Ginzburg é o Brasil. Lisa, olá, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da RFI para nos falar sobre o seu trabalho. Obrigada a você, é um prazer. Lisa, o romance conta a história de uma italiana, documentarista que vive em Paris e se apaixona por um talentoso dançarino e coreógrafo afro-brasileiro. Tudo o separa: a geografia, a cultura, a origem social e a personalidade. No entanto, eles se casam e vivem um pouco juntos, mas principalmente cada um em sua cidade durante 10 anos, uma relação intensa e trágica que é interrompida pelo assassinato do dançarino. Lisa, seu romance é narrado na terceira pessoa, mas desde a primeira página o leitor tem a impressão de que essa história é autobiográfica. O que é verdade e o que é ficção nesse seu livro, Lisa? Tem lados autobiográficos, mas tem lados que não. São de transposição de coisas, de invenção também, igual. Eu penso muito na força da transposição. Acho que todos os romances também têm sempre um lado autobiográfico. E quanto mais fico nessa área, nesse trabalho de escritora, tanto mais eu vejo como tudo está mesclado e se mexe. O que é importante é o resultado da transposição. O que é importante é a qualidade das imagens, da força da história que seja contada, intersecando planos diferentes, né? Que é real e que é de imaginação. Eu acho muito na força desse tipo de interseção entre os dois níveis. Logo no início do livro, você fala da necessidade de escrever justamente para superar esse trauma. A escrita como uma necessidade, como... Superar, não sei, eu não me lembro de ter utilizado esse verbo, porque eu acho que não tem coisas que seja superada, nem com a escritura, nem com nada. Nada se supera. De novo, o que é a transposição, é traduzir numa forma de criativa, que tem um lado artístico, porque é reformulada na mente primeiro da pessoa que escreve, depois na mente dos leitores. Mas, claro, quando tem uma dor, uma história de dor a narrar, é muito importante de construir uma chave, uma distância, assim que a escritura tenha essa força de chegar aos outros. Isso sim, isso eu vejo como um superar. Superar porque você escolheu um estilo, uma chave de maneira de contar as histórias que ajuda a ir na frente no sentido que chega aos outros. Mas superamento no sentido sentimental da palavra eu não acredito muito, não. Porque, de verdade, você foi casada com um brasileiro? Não é isso que conta pelo romance. É o romance que quero falar. Que quero falar do romance. Não conta o lado pessoal. Uhum, sim, mas você realmente teve uma experiência pessoal, mas no livro tudo vira ficção. Inclusive, a única coisa que você nomeia é o país Brasil. Todo o resto, mesmo as cidades brasileiras não são nomeadas. Os endereços são inventados. Os nomes dos personagens também são inventados. O único lugar do Brasil que fica verdadeiro é Rio de Janeiro. Mas depois de ter... São Paulo também, acho. São Paulo, tem razão, também. Mas eu construí essa história, depois me deu conta que todo, como você está falando, estava reinventado de um ponto de vista dos nomes. Coisa que não era pela Europa, Paris, Roma, todos os lugares que têm a ver com a história dessa mulher.
Então, fiz uma reflexão sobre isso, porque foi um dispositivo artístico que chegou naturalmente para mim. E eu acho porque, de novo, era um momento de encontro entre realidade e imaginação. Então, a possibilidade de reinventar os nomes dos lugares me dava uma força na recriar na mente as paisagens. E, às vezes, se você fica sempre perto do que realmente foi, realmente é, os lugares como são, depois você fica apertado, não sente essa liberdade, esse espaço que é necessário para escrever. Então, porque o Brasil fica tão importante nessa história, os paisagens brasileiros, essa atmosfera assim, tão forte, mas também opressora. difícil para essa mulher jovem, burguesa, que chega da Europa com uma vida privilegiada, mais fácil. Tudo também opressor, porque fica forte, tem uma temperatura emotiva também que é muito forte, para ela em primeiro lugar. Então, essa possibilidade de cambiar os nomes, a geografia, é para criar mais espaço criativo. Porque esse é um livro sobre um amor, mas um amor no desentendimento. Tudo dá, não há encontro possível, quase. Nesse sentido, eu acho que é um livro que fala, claro, é uma história de amor particularmente trágica, mas fala também de todos os desencontros que fazem parte das histórias de amor. Quer dizer que tem um lado um pouco metafórico, mas que fala de muitas coisas, como é o ciúme, o temor de perder a outra pessoa, a esperança de criar contatos muito profundos, que às vezes são ilusórios, porque não é tão profundo como aparece, mas tudo o que é a paixão primeiro, o sentimento profundo do coração depois, pode entregar em termos de ilusão. Tem um lado ilusório do amor, tem sempre. Agora, minha história desse romance, claro, é muito trágico. Mas sim, tem a segunda morte. Mas tem esse lado simbólico que tem a ver um pouco com o amor, porque eu acho que sempre quando você está apaixonado, tem um lado ilusório que você reinventa a outra pessoa. Inventa, não reinventa. Inventa a pessoa como você quer, porque nesse momento da sua vida interior você precisa de uma figura como aquela e você faz tudo porque para render iguais as duas figuras, né? A figura que você precisa, a figura que chega, que o destino entrega na sua vida. Desde as primeiras páginas, você fala que o bailarino, o dançarino, que no romance se chama Ramos, ele foi assassinado. E o romance todo é construído até o momento da revelação de como ele foi assassinado e que é relatado como uma dor realmente muito profunda. E essa segunda morte, a questão da sexualidade, ela independe da questão cultural. Essa indefinição, isso independe quer dizer, o Brasil, o lugar onde se está não provoca essa tragédia. Claro, a tragédia de uma pessoa que tem uma sexualidade ou bissexualidade complicada, que não consegue com essa mesma acalmar, a trovar uma maneira para viver com isso. Eu acho que é universal, é internacional, com certeza. Agora, talvez num certo mundo, não todos os mundos brasileiros, mas tem lados culturais que pesam porque não ajudam a liberar ou a dizer ao mundo como uma pessoa sente de ser. Mas esse problema tem aqui na França, tem na Itália, tem no mundo inteiro, com certeza. Agora, no caso desse mundo que eu tentei de descrever nesse romance, tem um lado que mexe espiritualidade, religião, mas que às vezes são
imposição na pessoa. A pessoa não tem uma liberdade de se exprimir ou de fugir, cortar algumas raízes para ser o que a pessoa sente de ser, porque isso também é possível. Mas, às vezes, a cultura fecha. É um livro sobre as imposições sociais, imposições... O bailarino, o dançarino, ele nasceu para transmitir essa cultura e ele não consegue muito sair desse mundo. Eu acho muito difícil sair de mundos quando são radicados na infância. Isso também eu acho uma questão universal, não é brasileira. Mas quando você tem a expectativa do mundo social, seja religioso, seja político, seja familiar, a família também pode ser talvez uma prisão terrível. Cortar com tudo isso pode virar impossível. Essa impossibilidade é o contrário do amor, porque amor é um encontro entre duas pessoas livres, que não tem esse contínuo dever confirmar algumas expectativas, assim. Para nós brasileiros, ler o seu livro é muito impressionante, porque ele dá uma imagem do Brasil que é o contrário da imagem universal que o Brasil tem, de um país mais leve, de um país de festa, de alegria, e no seu livro é um país de opressão. Aqui posso falar mais pessoalmente da minha história, quer dizer, eu conheci bem o Brasil por uma época, o Brasil do Nordeste, sobretudo, mas eu fiquei com essa impressão. Aqui tem um lado autobiográfico, porque eu fiquei com essa impressão de um lado muito escuro, que fica do lado da versão folclórica de alegria, joia, carnaval, assim. Eu senti muito esse lado mais pesado, difícil também, como um país que tem raízes muito diversificadas, mas não sempre tem a possibilidade para um single ser humano de encontrar uma harmonia entre todos os lados, porque eu senti o Brasil como um mundo maravilhoso, eu fiquei muito, muito apaixonada pelo seu país, mas senti esse lado inextricável, desses raízes muitas, mas não tem possibilidade de harmonizar de verdade. Eu senti muito isso. Você manteve o contato com o Brasil? Um pouco, sim. Você continua indo ao país? Sim, mas eu vi o Brasil mudar. Está muito diferente de quando eu conheci. Mas, por isso também, eu acho essa questão que você fez sobre essa invenção dos nomes dos lugares tem a ver com uma forma de respeito também, porque você pode dar nome exato quando você controla muito bem uma realidade, conhece muito bem, em qualquer maneira, é uma realidade clara, assim, muita coisa que de verdade tocou uma coisa profunda dentro. O Brasil, para mim, foi um encontro muito forte, assim. Então, reinventar os nomes tem a ver com essa forma de grande amor e respeito também. E a realidade hoje te preocupa? Essa realidade? Muito, mas eu nunca... Você que vem da Itália, onde há também um... Todas as realidades me preocupam nesse momento, mas eu fiquei muito, muito triste pelo Brasil quando, claro, senti como a língua portuguesa, eu aprendi sozinha, mas foi um verdadeiro encontro com uma língua, não só com um país, uma língua também, uma língua que eu sinto muito, que quase me sinto mais perto que o italiano, que é a minha língua de nascimento, materna. Então, foi um país que eu sinto muito perto, mesmo que seja um tempo que não vou, mas fiquei muito triste quando... Eu fico ainda seguindo os eventos. É triste, né? Última questão. Este livro, O Pays qui te ressemble, não é o seu primeiro livro, você tem vários livros publicados, inclusive um livro sobre uma heroína brasileira que foi para a Itália... Anita Garibaldi. Sim. Sim, é um livro que não teve muita sorte. Foi um dos livros que eu escrevi que teve, de verdade, ficou muito assim, sem reação. Mas é um livro que eu amei muito escrever. E
Eu escolhi de escrever na primeira pessoa, como se era Anita Garibaldi falando. Pode ser que essa escolha foi uma escolha difícil, mas eu fiquei estudando um pouco também as cartas da Anita quando estava ainda no Brasil. Eu acho uma história maravilhosa. Ali também é uma história de culturas que se encontram e tem um grande amor entre esse Giuseppe Garibaldi e Anita, mas tem lá culturas. Cada amor, quando não é banal, quando é um encontro verdadeiro, tem esse lado das culturas diferentes que se encontram em todas as problemáticas. Mas a Anita é um personagem maravilhoso, que na Itália foi muito homenageado, mas tem lá também uma versão oficial que não é igual, porque era uma mulher bem complicada, com muitos lados, e muitas raízes, elas também dentro ela mesma. Lisa, e você tem projetos, você tenta publicar sua obra no Brasil ou não? Sim, agora tem tentativos, tem. Não é ainda real, mas tem. É difícil porque, como você falou, pelos leitores brasileiros é impressionante, porque sempre quando tem um olhar de fora, estrangeiro, sobre uma realidade, fica mais difícil. Eu, como italiana, se fico lendo um romance de uma pessoa danesa, da Dinamarca, que fica escrevendo um romance sobre a Itália, fico com suspeito, porque sempre tem o pensamento que a pessoa de fora não pode entender as coisas. Então, pelos editores brasileiros está mais complicada a escolha, mas eu acho que vai dar, eu acho. Perfeito, muito obrigada, Lisa. Obrigada. Gisburg, que veio aqui nos falar sobre o livro O Pays qui te ressemble, um país que é o Brasil.